Estamos de volta, já caminhando para o final do programa, passa rápido, não é isso? Então daqui a pouquinho chega a nossa professora palestrante, Renata Serafim, com a sua mensagem aqui de carinho, sempre para você que nos acompanha, tá bom? Olha, dia 28 de abril é comemorado o Dia Internacional da Educação. E nós conversamos com a secretária municipal de Educação, Silvana Elias, e ela comenta para nós da importância realmente do que se pode fazer ainda para termos uma educação ou ensino de qualidade, o que a gente sabe que é bastante complicado. Preste atenção no que a Silvana Elias, secretária de Educação, fala sobre o Dia Internacional da Educação e o que realmente precisa melhorar. Olha, eu penso que o Dia da Educação, ele acontece a cada dia, a cada hora, a cada momento, em cada canto desse planeta. A educação é algo imprescindível na vida, é o que diferencia o ser humano dos outros seres e é fundamental que a gente invista. No município de Uberaba, a gente tem alcançado conquistas importantes, tanto quanto a valorização dos profissionais, quanto a formação continuada dos profissionais, quanto a Universidade Aberta, o Polo da Universidade Aberta, a questão da educação em tempo integral, nós aumentamos em 50% o atendimento em tempo integral, a proteção à primeira infância, que é fundamental, dos 3 meses até os 5 anos, né? Então eu penso que educar é plantar o futuro agora, não dá para esperar amanhã. Então, o que não for feito agora pode ficar comprometido no futuro. Então, a criança, o adolescente não são cidadãos do futuro, são cidadãos do presente e do agora. Lembrando que vale a participação de todos. Vale a participação de todos. Eu acho que a educação ela começa no colo da mãe, ela começa no berço, ela começa no ombro do pai que acolhe e ela complementa-se na escola. Não é o inverso. A escola não é a terceirização da educação, pelo contrário. A família é a primeira responsável pela educação. Tá aí, portanto, a fala da Silvana Elias, ela que é a secretária municipal de Educação, falando aí sobre realmente essa data importante, que é o Dia Internacional da Educação, comemorado na última quinta-feira, 28 de abril. Realmente, muitos pais, né, que acabam terceirizando a educação para a escola, sendo que o que a Silvana mesmo comentou é verdade, né? Começa a educação no berço. Bom, essa semana a Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu em reunião um projeto de lei que está criando aí um certo alvoroço, né? Uma certa polêmica, que é a questão da proibição das festas chamadas de open bar. E aí nós conversamos com o deputado estadual Tony Carlos e ele fala para nós qual é a posição dele com relação a esse projeto de lei do deputado estadual Roberto Andrade do PSB. Veja. Bom, minha posição é contrária porque eu entendo que o Estado não tem o direito de cercear a economia. Os comerciantes passam uma dificuldade danada e a partir do momento que o Estado intervém na economia, onde o interessado, que sou eu, o consumidor, tenho de ter o direito de saber se eu quero ir numa festa open bar ou não, então daqui a pouco vai aparecer um deputado e vai propor, por exemplo, que os bares fechem às 7 horas da noite. Então o Estado não pode continuar intervindo na economia que depende do interesse do comerciante, bem como daquele que consome. Não condiz a questão da venda casada? Não, absolutamente. Veja bem, são tantas promoções que você vai numa loja e fala o seguinte, olha, se você comprar uma calça é um preço, comprar 2 é outro preço. Eu não concordo com o argumento do deputado que propõe que ao comprar um ingresso para uma festa open bar você está fazendo uma compra casada. Livre a escolha do consumidor. Ah, com certeza. Todos nós temos de ter o direito de escolher aquilo que a gente quer. É isso. Tá aí, portanto, o deputado estadual Tony Carlos e parece que não vai prosperar muito esse projeto aí desse deputado, né, falando sobre as festas consideradas open bar. Bom, nós temos aqui também informações com relação ao dia D de vacinação que acontece neste sábado. Existia aí uma expectativa de, às vezes, essa vacinação não acontecer por falta de vacina. Mas aí conversamos com o Robert Boaventura, ele que é chefe do setor de vigilância epidemiológica da cidade de Uberaba, e ele disse que vai acontecer o dia D da campanha em Uberaba, porque mais doses da vacina chegaram em nossa cidade. Acompanhe. O estado liberou mais 40% das doses, abastecemos as unidades, para amanhã às 8 horas da manhã damos início à vacinação até às 4 horas da tarde. Ainda falta pouco agora das vacinas para chegarem. Isso, o Estado nos comprometeu que praticamente daqui a uns 15 dias ele vai nos liberar o restante das doses.
As pessoas que precisarem tomar a vacina, elas podem procurar todas as unidades? Todas as nossas unidades têm as salas de vacina, lembrando do público-alvo, que são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes, as puérperas até 45 dias, as pessoas acima de 60 anos e aquela pessoa que tem alguma comorbidade, uma doença crônica. Lembrando, período frio chegando na cidade de Uberaba, importante a vacinação para esse público. Isso. Além da vacinação, é importante também a prevenção, lembrando daqueles velhos critérios, né? Lavar sempre as mãos, usar um álcool gel, ao espirrar ou tossir, usar aquela etiqueta, né? Não usando a mão e sim o antebraço, e assim evitar a transmissão do vírus. Aí, portanto, nosso representante do setor de vigilância epidemiológica, Robert Boaventura, então campanha D de vacinação contra a gripe H1N1, normalmente neste sábado, e você pode procurar aí os postos, você que faz parte do grupo de risco. Bom, e na manhã desta sexta-feira aconteceu a reunião da Frente Mineira de Prefeitos, lá no auditório da ABCZ do Parque Fernando Costa. Tivemos lá a presença do vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade. Todos foram recebidos, todas as autoridades, tanto do município, de outras regiões e do estado, essas autoridades foram recebidas pelo prefeito Paulo Pial, que além de prefeito de Uberaba, é presidente da Frente Mineira de Prefeitos. Ele fala para nós a importância desse encontro para Uberaba e também para todo o estado. Com certeza, aproveitando aqui esse momento da Exposebu, convidamos os prefeitos para vir aqui para discutir equilíbrio fiscal, cumprimento de lei de responsabilidade fiscal no final do mandato. E, portanto, um debate enriquecedor que uma experiência de uma prefeitura transfere para outra e assim a gente poder cumprir o nosso mandato da melhor maneira possível. O senhor vem comentando que até o fim do ano as dificuldades são muitas. Olha, esse é um ano difícil, um ano de crise política, crise econômica, um ano eleitoral que complica mais as coisas ainda, mas estamos aqui com a missão, temos que cumpri-la, né, com dignidade. A presença do vice-governador na cidade de Uberaba, que permanece inclusive para a abertura oficial da Exposebu, já é um mérito para a cidade? Olha, com certeza. Então é um orgulho receber vice-governador, receber ministro, né, alguns vão estar presentes aqui também. Né, tudo isso enriquece a nossa Exposebu e Uberaba, como sempre, como boa anfitriã, né, está aqui para receber a todos da melhor maneira possível. E mantendo o elo com os governos estadual e federal. Com certeza, é importante, o município não pode viver isolado, né? Está sempre em parceria, tanto com o Estado quanto com a União, e assim essa presença aqui ela só nos fortalece, nos enriquece e dá a oportunidade de pedir, de demandar novas ações políticas em favor do povo de Uberaba. Secretário, é um momento importante para os prefeitos nesse fechamento de mandato. É importantíssimo pelo seguinte, neste ano, de uma forma excepcional, o fechamento de mandato coincide com duas questões fundamentais. A primeira delas é a questão da conjuntura macroeconômica, a deterioração das contas públicas, né? A segunda é a eleição municipal. Então temos praticamente uma tempestade perfeita. Daí a preocupação dos prefeitos nesse fechamento de contas. Informações dão conta que muitos não conseguirão fechar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Como é que fica a situação? Provavelmente. O que está se fazendo com este seminário é tentar encontrar caminhos legais, sobretudo, não é? Para que os prefeitos que tenham dificuldades possam, naturalmente, fechar as contas dentro dos parâmetros que a lei de responsabilidade fiscal preconiza. Qual que seria a saída, então? Olha, a saída vai ser, obviamente, provavelmente buscar algum tipo de convivência com o tribunal, de tal maneira que esse fechamento se faça dentro da lei, mas criando espaços com possibilidades de talvez flexibilizar alguma coisa e, por outro lado, também exigir por parte de nossos contadores, né, o cumprimento, né, simultaneamente daquilo que a lei preconiza. Quer dizer, uma combinação do útil com o agradável. Sim. Qual é a principal receita para se fechar mandato nesse ano de crise? Olha, é um ano muito atípico, muito difícil. O último ano de mandato, geralmente, já tem que observar várias restrições legais, mas esse ano, num contexto de crise política, econômica e com reflexo na queda de arrecadação dos municípios, muito fortemente, principalmente nos pequenos municípios, tem que haver um planejamento da ação
no sentido de observar não só o que a lei dispõe em termos de observância da disponibilidade financeira para encerrar o mandato, mas principalmente em relação às medidas que os municípios vão tomar para elidir a questão da falta do recurso financeiro. Medidas que são às vezes impopulares. Então, cortes, exoneração de cargos comissionados, corte no custeio, né? E o desafio para o gestor é não comprometer a prestação de serviço público essencial. Então, assim, o gestor é uma situação muito dramática. Equilibrar a receita e despesa está difícil? Sim, está difícil porque, primeiro porque ao longo dos anos tem que se tomar medidas de efeito de longo prazo. Então, às vezes, algumas medidas são mais imediatistas. Elas só se preocupam em tomá-las agora, no último ano, quando já tem que fechar as contas. Então, tem uma questão de planejamento envolvida aí, né? Naturalmente, os municípios já vêm ao longo dos anos sofrendo o impacto da descentralização das políticas do governo federal para os municípios, as políticas sociais, políticas públicas. Então, os municípios já estão onerados ao longo dos anos com uma situação financeira delicada. O crescimento da folha do servidor também impacta bastante essa situação. Prefeito, importante a participação dos prefeitos da região nesse momento difícil da economia? Exatamente, acho que nós temos que nos reunir, buscar realmente saídas, né, para superarmos a crise. Acho que nós temos que substituir essa palavra por CRI, e é exatamente o que nós estamos tentando fazer em Uberlândia. Aí juntos acho que nós podemos encontrar saídas, porque é exatamente através desse encontro que nós vamos poder realmente apresentar, apontar realmente para a sociedade novas perspectivas de esperança, e nessa troca de experiência acho que nós vamos conseguir fazer com que a nossa região continue crescendo e ajudando realmente a superar esse momento difícil que o Brasil atravessa. Está difícil equilibrar balanço e receita para o fim de mandato? É sempre mais difícil, né, já que geralmente a gente consegue organizar no final de um ano, a gente consegue deixar alguns restos a pagar. Agora esse ano nós temos que fazer dentro do prazo, e é exatamente o que nós vamos tentar fazer, e buscando exatamente que a gente possa voltar, né, no segundo semestre, ter um momento de crescimento para que a gente possa realmente superar esse processo. É questão delicada, agora envolvendo também a primeira-dama, a nomeação dela para um cargo de secretaria, e a própria situação do governador. Como é que o senhor encara tudo isso? Como é que o PMDB mineiro está encarando essa situação? E em caso, né, da possibilidade do senhor assumir o governo de Minas, Toninho, nada melhor do que ir mais mineiro para assumir um governo de Minas, né? Primeiro, a prerrogativa do governador. O governador nomeia quem ele achar que deve ser nomeado. A primeira-dama foi nomeada secretária, é uma prerrogativa do governo. Eu nem sequer fui consultado, e nem teria que me consultar, né? É uma prerrogativa do governo. Tirou alguém do PT e botou alguém do PT. Quanto ao governo, atravessa dificuldades, muitas dificuldades. Nós atravessamos as dificuldades imensas, todos os municípios atravessam as dificuldades, uns mais, outros menos. Aqui no Triângulo Mineiro, dentro do estado de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, Norte, Sul, o Alto Paranaíba, que tem sua base econômica no agronegócio, ela atravessa menos dificuldades do que outros municípios, como Tabira, os municípios mineradores, que têm suas indústrias de transformação, Tabira, Nova Lima e outros municípios do Vale do Aço, que atravessam as dificuldades todas. Mas todos atravessam as dificuldades. Aqui hoje deu para perceber que os municípios da frente parlamentar, à frente dos prefeitos, todos eles têm suas dificuldades. O prefeito Paulo Pial, que é um bom gestor, tem as suas dificuldades aqui dentro. No momento eleitoral, no ano eleitoral, tem que fazer várias demissões, várias contenções dentro para atender à lei de responsabilidade fiscal. As receitas são todas elas vinculadas, com pouca manobra do prefeito. Vem a receita para a saúde, para a educação, para o transporte escolar, e assim vai por aí à frente. A folha de pagamento, todas são vinculadas. E os prefeitos têm poucas manobras a ser feitas. Toninho, quanto à nomeação da esposa do governador, o senhor disse que foi consultado. Qual a justificativa do Estado? Não, o Estado, o que eu sei é que você também sabe. Talvez você saiba mais do que eu, né?
É a prerrogativa do governador de nomear quem ele quiser para secretário e deve ter a qualificação, a secretária do Trabalho deve ter a qualificação desejada pelo governador, ele entende que é dessa forma e volta um deputado para dentro do parlamento com o envio da reforma administrativa. Ele precisa de alguém que tenha capacidade de articulação dentro da Assembleia Legislativa. É o PMDB com o PT mineiro, como é que está essa relação do PMDB com o governo Pimentel? Aqui dentro do estado está muito bem. Eu falei antes da votação em Brasília que dependia muito mais do PT. O PMDB não queria, não quer trazer a crise de Brasília para Belo Horizonte e não vai trazer. O PT é que, às vezes, em determinado momento, pode trazer essa crise. Houve um acerto dentro do PMDB e PT com o governador também não quer essa crise, para poder o PT comportar satisfatoriamente. O PMDB entende isso e vai, é base de governo, é do governo, tem o vice-governador, o presidente da Assembleia, então está harmônico. Os dois partidos estão harmônicos aqui em Minas Gerais. Toninho, só citou a questão da mudança da lei da responsabilidade fiscal como uma das alternativas para ajudar os prefeitos no fim da gestão. Eu acho que essa lei de responsabilidade fiscal tem que ser alterada. Em momentos de crise como atravessamos, vai ser uma lei que vai ficar, todo mundo vai infringir, todo mundo está sujeito a infringir a lei. Não tem como cumprir a lei. Eu falava aqui agora há pouco que, independente da vontade do prefeito, o prefeito não contrata ninguém, até demite, a folha de pagamento aumenta. O nativo, o ativo, aumenta, porque tem os aumentos horizontais, os aumentos verticais, o aumento para fazer frente ao salário mínimo, então a folha de pagamento aumenta e a receita cai, e o prefeito acaba infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Para um evento de agronegócio, né, justamente um dos setores que conseguem se manter mesmo em tempos de crise, de recesso, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse momento. O senhor acha que o setor ainda vai sofrer por conta desses cortes que vêm acontecendo? Por enquanto, a crise não chegou no agronegócio. O agronegócio está indo muito bem, está indo exportando bem, o dólar está favorável, está exportando, está ajudando o país como um todo. Os prefeitos que têm a sua base econômica no agronegócio estão relativamente ainda dibrando a crise. Tem a receita, no conjunto da receita pode cair, mas aqueles não caíram tanto quanto os outros prefeitos que não têm o agronegócio como a base da economia. Mas pode a crise se perdurar dessa forma, esperamos que não perdura, né? A crise pode afetar o agronegócio também. O Estado pode fazer cortes também, exemplo que as prefeituras estão fazendo? O Estado pode fazer corte e deve fazer corte. Essa reforma administrativa, nós, ao contrário do que pensa a imprensa, nós do PMDB queremos a reforma administrativa, achamos que deve ter a reforma administrativa, deve recortar cargos, deve cortar despesas para poder equacionar as despesas com a receita. E isso tem que fazer com que a população seja satisfeita, que o Estado de Minas Gerais cresça e desenvolva. Empregos serão cortados, quais pastas e quantos comissionados? Olha, esse é um assunto que estamos com o numérico, né? Nós devemos chegar a em torno aí de 100 cargos comissionados e, portanto, tem contratos, tem pessoas do quadro permanente efetivos, né, que dentro de um quadro de avaliação disciplinar, isso está sendo acentuado. Enfim, né, nós estamos fazendo um corte visando, sobretudo, fazer justiça dentro da prefeitura. É legal demitir cargo efetivo? Não é legal, mas dentro de um processo disciplinar que já estão no final, nós estamos fazendo com que isso haja celeridade, porque são pessoas que não merecem estar no quadro de funcionários. E quais pastas, prefeito? Praticamente todas as pastas vão ser atingidas, né? Praticamente todas, porque a avaliação ela não é pontual, a avaliação ela é no geral da prefeitura. Vai gerar uma economia de quanto? De 35 milhões de reais no ano, que talvez não seja suficiente ainda, né, para a gente cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Isso depende também da evolução da economia, nós podemos ter necessidade de outras medidas mais duras ainda, poderá haver, isso não resolve o problema ainda de fiscal da prefeitura, porém são as medidas necessárias para esse momento atual.
Tá aí, portanto, todas as exonerações, demissões estão sendo publicadas no porta-voz do município. Importante reunião da Frente Mineira de Prefeitos que aconteceu na manhã desta sexta-feira lá no auditório principal da ABCZ. Claro que os jornais, aí, a mídia de uma forma geral, vai destacar bastante a presença do vice-governador Antônio Andrade na cidade de Uberaba, ele que permanece na nossa cidade para a abertura oficial da Exposebu neste sábado. Como última informação, nós temos aqui a fala do presidente do Uberaba Esporte Clube, o Leonardo Sivieri, feliz da vida porque o Uberaba faturou fora de casa a equipe do Nacional por 1-0 e agora volta a briga para tentar aí a classificação para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Veja o que o presidente Leonardo Sivieri falou a respeito. Sim, muito importante, o Uberaba agora volta para a briga. Se Deus quiser, segunda-feira a gente faz um bom jogo e aí é partir para o acesso. Mas a gente tem que ter pé no chão, com humildade e jogo a jogo e se Deus quiser a gente vai conseguir nossos objetivos. Presidente, foram 2 vitórias consecutivas, né? O que fez a equipe do Uberaba agora recuperar essa condição? Olha, eu acho que é mais os jogadores mesmo, né? Eles se fecharam, eles se comprometeram entre eles mesmo. Então a gente tem que dar todos esses louros da vitória para os atletas que se empenharam ao máximo. O novo técnico também já tem essa informação, está orientando de forma técnica os seus jogadores. O Uberaba está jogando de forma diferente agora. Sim, o treinador é um rapaz novo, com ideias novas, isso eu acho que ajudou bastante também, fala a língua dos atletas. Então, tudo um contexto, né? O contexto está dando, a sorte voltou também para o clube, então é um contexto geral e de um planejamento desde do início do ano que vem colhendo frutos agora. Na próxima segunda, então, o torcedor colorado vai fazer a diferença no Uberabão? Com certeza, a gente espera um público muito grande segunda-feira, já abaixei os ingressos, colocamos o ingresso a R$20, justamente para o público poder comparecer e dar o apoio ao clube, que é muito importante nesse momento. Com certeza, importantíssimo, segunda-feira, a presença do torcedor colorado no estádio Uberabão a partir das 8 da noite. Tá aí, portanto, as nossas informações do Polícia Notícia. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Saiba aproveitar o seu fim de semana, tá certo? Chegando agora, a nossa professora palestrante, Renata Serafim, com a sua mensagem de carinho e também de amor. Renata, boa tarde. Boa tarde, Luiz Cláudio. Boa tarde, internauta. Boa tarde, telespectador. Sexta-feira, caminhando para o final de semana, e nós vamos falar dos caracteres da perfeição, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, daquele trechinho que foi ditado por São Mateus, onde ele nos instrui a amar os nossos inimigos. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, que recompensa disso teremos? Se nós fizermos o bem àqueles que nos fazem apenas, que recompensa disso teremos? Qual é o mérito desta ação? Porque é muito simples nós amarmos aqueles que nos amam, fazermos o bem, tratar bem aqueles que nos tratam. E o difícil mesmo, é claro que todos estamos ainda caminhando nesse processo evolutivo, todos ainda temos dificuldades de amar aqueles que nos caluniam, de amar aqueles que nos fazem mal, que nos querem mal, que pensam mal de nós também. E ao longo da nossa trajetória, nós vamos aprendendo com Jesus e com outros irmãos missionários que estiveram aqui conosco, que devemos amar incondicionalmente. Ainda vamos chegar nesse patamar, de acordo com o que a espiritualidade nos instrui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas obras kardecianas. Ainda chegaremos neste nível de amar realmente aqueles nossos inimigos. Hoje, o que nós podemos fazer por eles? Podemos fazer uma prece, podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo para que esses irmãos que estão perdidos na erraticidade terrestre, que estão perdidos nos crimes, nas drogas, no álcool, que estão fazendo tantos males, desestruturando tantas famílias, plantando tanta dor, tanto sofrimento nos corações humanos, que essas pessoas possam um dia despertar para a luz, que possam em seus corações ter um pouco de sentimento do bem, um pouco de amor, um pouco de bondade, que nós possamos ser benevolentes
indulgentes, caridosos mesmo para com aqueles que não nos querem bem. Tentemos pelo menos, porque é muito difícil conseguirmos diante de tantas coisas que hoje nos acontecem. Mas cada pensamento bom que nós possamos ter, pelo menos para com os familiares daqueles que nos fazem tanto mal, já é uma sementinha do amor que estamos plantando em nossos corações. Então fique com Deus, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.